O céu é tão lindo, maravilhoso e principalmente misterioso. Habitação do Sol, da Lua, das estrelas, nebulosas, galáxias e tantas outras coisas que não podemos ver nem imaginar. Mas é lá que o Altíssimo está, regendo toda a sua criação. Tudo está sob o seu controle. Ele sabe atar as cadeias das Pleiades e soltar os laços do Órion. Ah, como eu queria ver tudo, saber de tudo o que acontece lá. Mas o que não percebemos ou não pensamos é que ali no céu existe um local onde há forças espirituais da maldade. Os filhos da desobediência estão lá, do qual o eterno e altíssimo Deus nos chamou para lutarmos contra eles, contra essas forças. Sim, é a nossa missão. É a ordem que recebemos. Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje trata-se de batalha espiritual. Vamos conhecer quem é ou quem são os nossos inimigos espirituais. Claro, é Satanás e seus anjos, mas nós vamos entender direito pela Bíblia o que ela fala a respeito deles. E por que a gente precisa saber? Porque são nossos inimigos. E a Bíblia diz que a nossa batalha é exatamente contra essas forças. Mais especificamente, vamos falar das forças que estão no ar, das forças celestes. Se você tem medo, se você foge desse tipo de assunto, eu convido você a enfrentá-lo, porque essa é a vontade de Deus. E está chegando a hora, ela está cada vez mais perto de acontecer a tal batalha que nós vamos estudar hoje. Confesso para vocês uma coisa, quando nós vamos tratar de um assunto como esse, a batalha espiritual é muito grande. Por meio de muitas lutas, tristezas, desânimos e grandes dificuldades, eu estou aqui gravando esse vídeo. Mas sei que é necessário. Aliás, quem trabalha com batalha espiritual sabe perfeitamente do que eu estou falando. Mas não fique com medo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Então vamos estudar. Eu vou abrir a tela do meu computador. Vamos ver vários versículos, começando com uma profecia do livro de Isaías, que diz assim: naquele dia o Senhor é o tetragrama sagrado, está transliterado aqui para o nosso alfabeto. Então, naquele dia o Senhor castigará. Ou essa palavra tem a ver com inspecionará, vai fazer uma revista, ok? No céu, as hostes celestes e os reis da terra na terra. Eu coloquei aí entre parênteses os exércitos do alto no alto, porque literalmente em hebraico é assim que está escrito. Interessante que na tradução da língua portuguesa eles colocam lá e os reis da terra na terra, mas eles não colocam o exército do alto ou as hostes celestiais seria uma expressão mais moderna, tá? Não tem problema colocar desta forma na tradução, tá? O mais assim correto, literal, exército do alto, mas tem que colocar do alto no alto, tá? Quando se trata duas vezes
da mesma palavra, da mesma expressão, do alto no alto, está falando exatamente de seres celestiais. Então, assim, nós vemos que é uma profecia para o futuro. Será que ela já aconteceu? Eu vou adiantar para vocês que não, mas em Apocalipse, a gente vai ver que ela está prestes a acontecer. Tá? Em contraste com esse versículo, olha só o que Paulo disse lá em Efésios. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou carne e o sangue, tanto faz, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal ou da maldade, depende da tradução, mas é o mesmo sentido, mal ou maldade, nas regiões celestes. Que interessante, aqui estão os nossos inimigos e tem uma identificação geográfica, não sei se é assim que fala, mas tem um local onde eles estão, regiões celestes. Interessante, igual a profecia de Isaías 24, hostes celestes ou exércitos do céu no alto, do alto no alto, ou seja, está se tratando aqui não do sol, da lua e das estrelas, porque as estrelas são consideradas também, em boa parte da Bíblia, exército dos céus. Mas aqui está falando de seres celestiais, de algo que tem vida, que tem intelecto, que raciocina. Embora as estrelas e tudo aquilo que para a gente, né, não tem raciocínio, para Deus é diferente. Eu tenho um vídeo bem antigo que fala sobre que o universo clama. Né? Assista, vou ver se eu deixo aqui na descrição. Mas vamos perceber a semelhança. Está dizendo que Deus vai castigar ou vai fazer uma inspeção, uma revista, e o pessoal que está lá nas regiões do céu, que estão no alto. E agora aqui diz que a nossa luta é contra essas forças espirituais do mal nas regiões celestes. Opa, peraí, no céu não tem só coisa boa, não tem os anjos do Senhor? É complicado, porque para a gente vem traduzido céu no singular. E céu na Bíblia é uma palavra plural, céus. E há uma expressão de singular, sim, inclusive o Salomão, ele disse isso para Deus quando ele estava orando, quando a gente quer dizer assim, o céu dos céus. Aí temos a expressão singular, quer dizer, é algo específico aonde Deus mora, incluindo todos os céus. Por quê? É uma palavra plural. Só para você saber, inclusive, ele é formado pelas palavras fogo e águas. Hashamaim. Esse maim, por exemplo, são águas. É isso que tem no céu, assim que ele é formado. Quem sabe mais para frente nós estudamos isso mais a fundo. Mas veja só as profecias. Então agora nós vamos ver vários versículos para entender melhor esse assunto. Então vamos lá, tem aqui pelo menos 4 classificações que nós temos que lutar. Nossa luta é contra eles, né? São nossos inimigos espirituais. Então vamos lá, o primeiro, principado. Está tudo no plural, eu coloquei as 2 primeiras palavras aqui no singular só para você entender. Qual que é a definição de principado? A gente costuma aprender na igreja, né, quando tem esses seminários de batalha espiritual, que principados seriam hierarquias fora do comum, né, de Satanás, e potestades também, só que potestade está um pouquinho abaixo. Mas assim, ao pé da letra, não tem muita diferença não. Então, olha só, principado quer dizer assim, dignidade ou território de príncipe, certo? É isso, principado é território de príncipe. No caso, principados, territórios de príncipes, tá certo? Então, o texto bíblico está dizendo que a nossa luta é contra principados. Claro, aqui nós estamos falando de forças espirituais, né?
Prosseguindo, potestade. O que significa? Potestade é poder, potência e potentado. E aí, transformando isso mais fácil, o que quer dizer? Soberano, chefe de um estado poderoso. Olha só, clareou a tua mente? Eu acho que está ficando mais fácil agora. Então, principado é uma região, um território onde fica os príncipes. Agora, potestade, a definição aqui legal, para todo mundo compreender, soberano, chefe de um estado poderoso. Então tem a ver com região, tem a ver com local, tem a ver com algo específico. Transferindo isso para os céus, então os céus é plural, tem locais, departamentos, então tem o local do principado e da potestade. Vamos continuar agora aqui, dominadores. Provavelmente eu não vou entrar nesse assunto assim específico hoje, mas só para você entender de uma forma geral. Então, dominadores que a Bíblia está falando, e tem vários textos sobre essa palavra, tem a ver com, né, dominadores do mundo tenebroso. Então, tá falando ali principalmente do inframundo ou do mundo intraterreno. Eu tenho um vídeo que tem esse título, O Mundo Intraterreno Bíblico. Se você ainda não assistiu, vale a pena, tá? Tem muitas informações bíblicas ali, no hebraico inclusive, até mais daquilo que eu vou falar hoje. Muito bem, é o meio de campo ali das forças que, como Jesus disse, são espíritos imundos, demônios que ficam vagando por aí, que dominam pessoas, que trazem possessão. Então é exatamente nesse meio campo aí, de vagar pelo mundo e estar também debaixo da terra. E por fim, forças espirituais nas regiões celestes. Eu coloquei de uma maneira para você entender. Firmamento é muito mais profundo do que isso, tá? Mas o firmamento inclui esse céu azul que nós enxergamos, o sol, a lua, as estrelas. E aí vai as poeiras cósmicas, galáxias, estrelas errantes, né? Aglomerados, por fim. É tudo que envolve esse céu observável, que a gente pode ver a olho nu, ou com um telescópio, ou com uma câmera muito potente, como a Nikon P1000, por exemplo, que é muito aclamada aqui no YouTube. Muito bem, então isso é só para você entender. Aqui estão os seres que nós devemos lutar, que é a nossa missão. Deus nos confia esse dever de estar em batalha espiritual. Você querendo ou não, fugindo disso, sabe? Muitas vezes fugimos e chega de fugir, porque esse dia está se aproximando de uma batalha ainda maior. Mas eu vou falar assim de forma rápida que muitos de vocês, querendo ou não, têm esses tipos de batalha espiritual. Sabe, existem coisas que são normais. Se o teu carro quebra, pode ser normal, desgaste de peças. Eu já trabalhei em uma concessionária Mitsubishi, já fiz vários cursos lá com eles, fui na montadora. Algumas vezes eu sei que isso é normal, mas pode ter uma ação maligna, sim. Sempre o carro quebrar e você troca de carro, compra outro, depois compra um novo e a vida inteira, às vezes você traz uma maldição. Sempre o cabeçote do motor ele funde. Isso é normal? Talvez, pela forma de você dirigir, mas pode ser uma força espiritual. Bom, vamos falar mais profundo aí. Como é que tá as tuas noites de sono? Tem muitos pesadelos? Como são esses pesadelos? Fora isso, você já teve sensação que alguém estava te apertando, te enforcando, e você até ficou na dúvida, eu acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu estava sonhando. Provavelmente está aqui essas forças, tá?
Algumas pessoas, elas estão possessas, mas muitas não, muitas de vocês não. Vocês têm essas batalhas espirituais, o inimigo não consegue te possuir, então ele consegue te retalhar enquanto você permitir. O que tem que fazer? Orar, repreender, tá? Aqueles que têm muito problema na área sexual, então vem essas forças à noite, no sono, e é complicado. Então você tem que orar, você tem que receber a unção com óleo e entrar em batalha espiritual. O jejum é um grande aliado para o servo de Deus, em todas as circunstâncias, tá? Fora isso, tem ainda aqueles tipos de batalha que você não sente alguém te apertando e focando, mas você está sonhando e você meio que acorda ouvindo uma voz dizendo assim, eu vou te matar, ou eu te odeio. Pode ter certeza que está aí o inimigo, tá certo? Mas, repito, o Senhor te deu autoridade. Se você já aceitou a Jesus e Yeshua como teu Salvador, se você está coberto pelo sangue dele, o sangue que fez a expiação pelos nossos pecados, e já recebeu o Espírito Santo, não há o que temer, e sim batalhar, guerrear. Mas vamos entender um pouco sobre essa questão do principados e potestades. Nós vamos ver vários versículos na Bíblia e vamos comentando. Então, olha só, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, e aí vai. Esse texto aqui de Romanos, capítulo 8, né? O Paulo ele começa perguntando, quem vai nos separar do amor de Deus que está no Mashiach e Yeshua, ou seja, em Cristo Jesus? E aí ele coloca algumas coisas que poderiam impedir. Ali está a morte, sabe, muitas coisas. Aí ele mesmo responde, né, que nada pode nos impedir. Enquanto tem muita gente que faz musiquinha aí dizendo que a prova está difícil, que as lutas estão tentando me separar de Deus, quem tem o amor de Deus não separa, né? Porque ele já recebeu isso, o amor que está no Messias. Mas o foco que eu quero colocar é que ele diz que nem a morte, nem a vida, aí ele coloca assim, nem anjos, nem os principados. Parece que tem uma ligação, né? Sim, anjos são seres celestiais. E nós vamos ver hoje aqui que Satanás ele tem os seus anjos. Ou seja, parece que são da mesma espécie, né, que os anjos de Deus. Anjos, gente, são mensageiros celestiais. A aparência deles é muito parecida com o ser humano. Tanto é que ele não tem asa. Anjo voa, é verdade. O Gabriel, por exemplo, né, ele voou. Tá isso na Bíblia. Mas os anjos não têm asa. Quem que tem asas? Querubins, serafins, não é o tema de hoje. Então vamos focar aqui os textos que falam de principados e potestades. Prosseguindo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aqui está falando de Jesus que virá, ele vai reinar, vai destruir os inimigos e vai trazer a paz. Ele vai entregar o reino ao Pai. Então a gente vê aqui que trata-se do milênio, pós-milênio, aí vem o juízo final e a Nova Jerusalém. Esse é o momento que ele entrega o reino ao Pai, né? Mas assim, antes disso, o que ele vai fazer? Destruir todo o principado e toda potestade. Vai ligando agora. Principado, potestade são locais, de príncipes, de soberanos que estão governando um estado. Estado, gente, não é só estado de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. País, tá bom? Grandes povos. Então, aqui no caso, governos de vários anjos celestiais. A gente vai ver que são celestiais, tá? Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também
no vindouro. Então aqui está falando sim da divindade do Messias, está falando da glória dele e que ele está acima dos principados e potestades. Aqui no caso está no singular para nós aqui na língua portuguesa, né? Principado e potestade. Jesus está acima disso. Isso significa que essas hierarquias são, de fato, altas. Estão acima de nós, literalmente, tá? E Jesus ainda está acima deles, literalmente também. Porque, repito, o céu não é singular, plural. Tem vários locais no céu. Prosseguindo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Olha o que o texto está falando, que os principados e potestades estão em lugares celestiais, está em cima, não está embaixo. Então essa ideia que a gente tem, né, que Satanás foi expulso do céu porque ele queria colocar o trono dele do lado do trono de Deus, e aí ele foi expulso como um meteoro que matou os dinossauros, não é bem por aí. Então a Bíblia fala sobre esse texto que se encaixa muito melhor com o anticristo, tá? Agora, vamos continuar aqui porque está esquentando. Então a gente está vendo que os principados e potestades estão nas regiões celestes. Vamos ver. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui nós estamos vendo que a glória é do Messias. É o foco principal do versículo. Eu abreviei ali Colossenses, tá? Para caber bem na tela. Embaixo já está escrito corretamente. Então, o foco do versículo, sim, é falar da glória do Messias, né? Que tudo que foi criado foi para ele, por meio dele e para ele. Aí fala assim, tudo que tem no céu, nos céus, sobre a terra. Aí fala as visíveis e as invisíveis. Tem um monte de coisa que a gente não consegue ver. Os nossos olhos aqui não conseguem ver tudo, mas existe as visíveis, as invisíveis. Agora diz aqui, sejam tronos. Por que tronos? Porque lá no céu tem o trono de Deus, na Nova Jerusalém haverá o trono de Deus e do Cordeiro, né? Que é um trono só, tá? Isso sim está no singular. Mas tem vários tronos. Você já ouviu falar dos 24 anciãos? Pois é, eles têm tronos. Aí muita gente quer filosofar que os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos. A verdade, gente, é que os 24 anciãos são seres celestiais, são seres que estão no céu. Eles têm honra porque eles têm diadema, ou seja, tipos de coroa sobre a cabeça, tá? E eles têm tronos. E quando o Messias passa, eles se curvam perante o Messias e o adoram juntamente com aquele que está sentado no trono, ou seja, Deus e Pai. Por isso que a Bíblia nos mostra a divindade do Messias desde o Antigo Testamento até o Novo. Então o foco é esse do versículo, mas o que eu quero colocar é que tem tudo isso, coisas visíveis, invisíveis, soberanias, e aí quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas então o texto está falando aqui que os principados e potestades foram criados para o Messias? Pois é. Então por que eles são maus? Porque são nossos inimigos e nós temos que guerrear contra eles. Olha, tem coisa que está além da nossa compreensão. Sim, aprendemos na igreja, na escola dominical, e eu não estou criticando isso, eu também sou pastor, eu também ensino na igreja a palavra de Deus. Eu estou no mesmo time aqui, tá? Não sou um desigrejado herege de maneira nenhuma.
Agora, tem coisa que a gente não compreende. Na igreja, nós aprendemos que Satanás queria ser como Deus, ou dependendo, muita gente ensinou que ele queria ser maior do que Deus, e ele enganou a terça parte dos anjos, né? Não é isso que a Bíblia diz. Infelizmente, é uma história muito distorcida, né? A Bíblia, se a gente pegar e ler, a gente vai ver que tem fases. Existe terça parte, sim, mas não é esse episódio. Então, qual que é a verdade aqui? Nós não sabemos até que ponto. Sim, os judeus, principalmente aqueles que servem a Jesus, eles têm uma ideia, né, de que Satanás e seus anjos foram criados por Deus e foram mesmo, mas já com essa índole má, com esse propósito. Né? É uma ideia que eles têm e até compartilham vários textos bíblicos. É isso que eu estou falando? Eu digo o seguinte, não sei, não dá para saber ao certo, mas o que a Bíblia nos informa é que hoje eles são nossos inimigos e nossa batalha espiritual é exatamente contra eles. Então esse é o propósito do vídeo, falar da batalha espiritual, mas sim, Paulo nos mostra que tudo foi criado para Jesus, inclusive principados e potestades. Agora, se eles não quiseram servir, né, aí é outro assunto. Bom, vamos lá. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Fica fácil a gente entender que em Colossenses capítulo 2 está falando do Messias. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha, nós já vimos que os principados, as potestades foram criados por ele e para ele, quer dizer, é para Jesus. Sabemos que Jesus é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Mas aqui houve algo. Aqui, quando ele derramou o seu sangue, morreu por nós e ressuscitou, está dizendo que ele humilhou os principados e as potestades. Então é claro que eles são inimigos de Jesus, mas eles não podem fazer nada sem a autorização do nosso Messias. Então aqui está dizendo que Jesus os expôs publicamente ao desprezo, né? Triunfou sobre eles, aonde? Na cruz, quando ele derrama o seu sangue. Maravilha, né? Olha o que disse Pedro, o qual, depois de ir para o céu, de quem está falando? Jesus, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. É claro que aqui está falando de principados também, tá? Ficaram subordinados a ele. Então, tudo debaixo da autoridade do Messias. Agora nós vamos ver que literalmente a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das potestades. Ele é o soberano que manda lá. Então, olha só. Nos quais, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, tem um príncipe, as potestades que estão nas regiões celestes, certo? Ainda não ficou claro que esse príncipe é Satanás. Mas vamos lá. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Espírito que atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, aqueles que desobedeceram. Então, houve aí uma ordem que não foi cumprida, né? Tá, aqui, Marcos, não ficou claro que é Satanás. Você quer que fique claro? Então, primeiro a gente viu que tem um príncipe. Olha só, agora, Atos 16, ou melhor, 26, 18. Para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O foco desse versículo é falar da salvação, daquele pecador que se arrepende e se converte ao Senhor. Não há dúvida, ele se converte das trevas para a luz, né?
Mas outra coisa que acontece, ele sai das potestades ou da potestade de Satanás para Deus. Bom, nós vimos em Efésios que existe o príncipe da potestade do ar. E agora nós estamos vendo em Atos que existe a potestade de Satanás. Você vai me dizer agora que é outro tipo de potestade? Não, é a mesma. Então, Satanás, sem dúvida, ele comanda essas forças espirituais da maldade que nós lemos nos primeiros versículos, nas regiões celestes. Bom, gente, depois de todos esses versículos, ficou mais claro para você agora como entender o que aconteceu lá no livro de Jó? Eu coloquei apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 2, mas no capítulo 1 a gente já vê essa conversa aqui, tá? Então diz assim, ó, num dia em que os filhos de Deus, em hebraico, Binei Ha-Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor. O Senhor aqui, todos, tá? É o tetragrama sagrado. Yud, Rei, Vav, Rei, que a gente translitera aí YHWH. Tudo bem. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, em hebraico, Ha-Satan, entre eles apresentar-se perante o Senhor. No dia que os anjos, filhos de Deus são anjos, eles se apresentam. Hoje também somos nós que estamos no Messias, que recebemos o testemunho vivo e verdadeiro. Claro, tá? Mas literalmente, filhos de Deus são os anjos. Quando eles têm que se apresentar, cada anjo tem a sua função. Os anjos que estão nos céus, os anjos que estão na terra, aqueles que cuidam do vento, que cuidam do crepúsculo, eles têm inúmeras missões e eles têm que prestar relatórios a Deus de tudo o que eles fazem, inclusive Satanás. Então, olha só o que está escrito, né? O Satanás, ele veio e também se apresentou. Entre eles quem? Entre os anjos, os seres celestiais. Depois daqueles versículos que nós lemos, eu tenho certeza que para você está ficando muito mais fácil compreender esse episódio aqui. Olha só, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu coloquei algumas informações, essa palavra rodear pode ser traduzido como circular, tá? Cursar a terra. Em hebraico aqui eu coloquei a palavra baaretz, né? Baaretz é uma... aqui o ba é o artigo, né? E aretz é quando se trata da terra toda, do planeta. Se fosse só uma terra específica, seria uma variação de aretz, seria eretz, né? Mas quando é aretz, está falando de todo o planeta Terra, certo? Então, assim, Satanás estava circulando, rodeando, passeando pela Terra e aí foi quando Deus conversou. Você viu ali o meu servo Jó, que já está na segunda conversa, na verdade, né? Então fica fácil para a gente entender por que ele se apresentou diante do Senhor. Primeiro, porque todo ser celestial tem que fazer isso, ele tem que prestar relatório. E ele só pode fazer o que Deus permite. Inclusive, tudo que Satanás fez, ele e os seus anjos fizeram contra Jó, né? Levantaram inimigos que roubaram, outros que destruíram. Teve redemoinho também. Tudo foi ação de Satanás. Deus permitiu. Só que Deus deu uma ordem para ele. Não mate a Jó. Não tire a vida. Então é assim que acontecem as coisas. Se Satanás tem feito muitas coisas, é porque Deus tem permitido. E também porque nós, às vezes, estamos acomodados e não estamos guerreando. Gente aí morrendo de medo. Se você tem medo, você precisa de uma cura, de uma cura interior, de uma libertação urgente. Porque nós temos que guerrear. Então, assim, o título que eu coloquei aqui nessa parte do estudo é Satanás não está preso no inferno ainda. Por quê? Porque ele vai ser condenado. O inferno ao lago de fogo.
Alguns textos, por exemplo, a parábola do rico e o Lázaro, que chega traduzido para a gente como inferno, é na verdade Sheol. É assim que está escrito, né? No hebraico, se for no grego, que é a maioria dos códices que a gente tem é grego, está lá Hades ou Hades, tá? O que quer dizer o Sheol? O lugar dos mortos. Jesus diz que é um lugar de tormento. Então, assim, quem morre ou vai para o paraíso, o Gan Eden, ou ele vai para o Sheol. Um dia o Sheol vai ser lançado no Lago de Fogo, tá? Que também é conhecido como inferno. Satanás hoje não está no inferno, ele está livre, leve e solto, rodeando, passeando pela terra. E claro, estando nas regiões celestes, estando no alto, porque quem está no alto tem uma visão ampla. Experimenta você subir uma montanha, como a tua visão muda, você consegue ver de uma maneira muito maior, como eu disse, de uma maneira muito mais ampla. Ok, então agora a gente vai ver o futuro de Satanás, quer dizer, ainda aqui não é a condenação final, quando ele vai ser lançado no lago de fogo, mas algo que ainda não aconteceu e as pessoas acham que já aconteceu. Olha o que está escrito. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Peraí, Satanás e seus anjos tinham um lugarzinho no céu? Claro. Aonde? Nas regiões celestes, onde fica principado, onde fica a potestade. Agora ficou fácil de entender, né? Então, assim, vai ter uma guerra, Miguel e os seus anjos. Miguel é o anjo de Deus, o arcanjo, príncipe anjo. Ele vai guerrear contra Satanás e também contra os seus anjos, que a gente chama de demônio, mas na verdade são os anjos de Satanás. E aí, Satanás vai perder e vai perder o seu lugar. Não vai se achar mais o lugar deles, a morada onde eles estão. Não vai ter mais. Olha só, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá? É o Apocalipse 12, do 7 ao 9, e aí eu vou pular para o 12, então 12, 12, que diz assim, por isso festejai, ó céus, é para o céu fazer festa, né? Deus ele gosta de festa, instituiu para nós humanos, mas lá no céu é assim que funciona também. Então festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse episódio, gente, vai acontecer. Todo mundo lê isso aqui e acha que foi então aquela batalha onde ele foi expulso do céu. Mas não, isso aqui vai acontecer. Será quando ele cairá na terra e ele vai se encontrar com o anticristo que vem da onde? Do inframundo, que vem lá de baixo. Pessoal discutindo tanta coisa aí, né? O anticristo será um judeu, o anticristo será um europeu, um norte-americano. Gente, a Bíblia deixa claro que o anticristo vem lá de baixo, né? Ele vem pelo mar, inclusive, e ele se encontra com Satanás, que vai lhe dar seu poder e autoridade. Ah, Marcos, mas isso aí é simbólico. Existe o símbolo, existe a parte tipológica, sim, é verdade, mas vai ser literal. As coisas na Bíblia também, a maioria, mesmo no Apocalipse, elas são literais. Quando elas são apenas simbólicas, a própria Bíblia explica a simbologia. Quando não tem muita explicação, é porque vai acontecer literalmente. Então, assim, Satanás será expulso e ele vai dar poderes ao anticristo. Antes dele se encontrar com o anticristo, ele vai perseguir aquilo que nós pensamos que é a igreja. Ele vai perseguir a igreja? Sim, a igreja também será perseguida, mas ele vai perseguir Israel, povo de Deus, no qual a igreja está enxertada.
haverá um tempo de perseguição. Por isso que diz aqui que ai da terra e do mar, porque o Satanás ele desceu cheio de cólera, de ira. Ele vem com todo o poder, com toda a sua artimanha. Por isso que nós temos que guerrear. Agora, pessoal, existe algo que eu vou falar aqui que muita gente pode me chamar de louco, não tem problema algum. Mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma, até porque estudando os símbolos antigos, egípcios, sumérios, enfim, de toda a Mesopotâmia, a gente percebe algo, né? Você acha que Satanás, quando cair na terra, ele vai matar todo mundo de repente? Ele vai dominar? Inclusive vão gostar do anticristo porque Satanás vai dar o seu poder, a sua autoridade a ele, né? Então parece que Satanás vai ser algo assim, desejável, respeitável. Como que ele virá? Ele vai falar para todo mundo assim, coitadinho de mim, eu fui expulso do céu. Não, ele virá como um herói. E há muitas religiões que estão apresentando ele com vários nomes, é verdade, tá? Mas ele vai vir como uma espécie de salvador, alguém que vem de outra galáxia, ou de outras estrelas, ou de outra dimensão, para nos livrar de enfermidades. Ele vem para trazer uma mutação, uma transmutação para o nosso corpo físico. Nosso, que eu digo, eu espero que, quer dizer, eu não. Eu espero que você também não. Mas ele não vai vir falando eu sou Satanás. Ele vem com vários nomes. E resumindo, provavelmente ele vem dizendo isso, que ele é de outra dimensão, ou seja, um ser extraterrestre, um ET. Ah, Marcos, você ficou doido, né? Será? Olha para os símbolos egípcios, sumérios, acadianos, caldeus, né? Olha para a Mesopotâmia. Não são semelhantes com os tais UFOs, com aquilo que a gente tem hoje? Não, mas espera aí, eles virão em discos voadores. Ah, sim. Não dá tempo de falar isso nesse vídeo, mas vai ficar para um vídeo futuro, sem dúvida nenhuma, né? Que há aparelhos nos céus de transporte, eles são chamados de naves ou barcos celestes e aquáticos ao mesmo tempo. E eles estão escritos na Bíblia. Pois é. Será que Satanás e seus demônios descerão enganando todo mundo, dizendo que eles são os salvadores da pátria? É isso que estamos vendo. Não se assuste não. 2020 foi um ano que a gente ouviu aí Pentágono divulgando foto, divulgando vídeo. A gente viu lá em Israel alguém de muita importância dizendo, né, que os americanos já sabem, já têm contato com esses seres aí. E no Brasil, mais especificamente os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, todos, até o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, mas principalmente esses três que eu citei aí. São muitas informações. Os antigos índios do Mato Grosso, lá do Pantanal, falavam no passado que vinham seres lá dos céus e desciam. E eles falam até hoje, uma parte vem do céu, outra parte vem de baixo, vem das montanhas, dos portais, outros vêm de lagos, lagoas. A gente vai começar a ouvir mais histórias dessas e de autoridades mundiais falando isso. Então vamos nos preparar para a grande batalha espiritual que está por vir. Pessoal, para encerrar esse vídeo, você ficou com medo? Não. Esteja aliançado com o Messias, esteja debaixo do sangue do Messias sobre a tua vida. Sim, chegou o tempo. Não deveria ter passado esse tempo que começou lá em Atos dos Apóstolos, de andarmos em santidade, santificação,
jejum, oração, crer e se unir. Não é tempo de dividir, é tempo de se unir. Cada um com a sua teologia, cada um com o seu entendimento, pós, meso, pré, seja o que for. Vamos deixar tudo isso de lado e vamos nos unir. Sim, porque haverá tempos difíceis, mas o Senhor nos protegerá. Enquanto Satanás não for expulso, nós devemos continuar desfazendo as obras de Satanás através do Messias Jesus, que está dentro de nós e que está nos nossos lábios. Por isso que ele nos deu um nome acima de todo nome. E é claro, tudo vai acontecer somente se ele permitir. Cabe a nós continuarmos em consagração, em perseverança e nos unirmos. O tempo é curto e esse tempo está chegando. E se está chegando tudo isso, é para nós levantarmos as nossas mãos também, porque a nossa redenção está perto. Que o Messias Yeshua te fortaleça, te guarde, te proteja, guarde os teus sonhos. Se você anda com esses pesadelos, com essas experiências, ore, repreenda, expulsa, e é bom alguém que tem autoridade te ungir com óleo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Acima de anjos, principados, potestades e poderes. Fique na paz.